Ok, pessoal, então iniciando mais uma aula, né, de microeconomia, ok? Hoje a aula de concorrência perfeita 2, ou seja, continuação, né, nossa aula de concorrência perfeita. Inicialmente a gente entendeu o mercado, né, fez a maximização do lucro e consideramos as hipóteses de concorrência perfeita, onde as firmas são tomadoras de preço, ou seja, elas aceitam o preço que tem no mercado. Está inserida no mercado em que o produto é homogêneo, existe muitos consumidores e muitos produtores, de forma que ninguém consegue ter uma interferência do preço individualmente, ninguém tem um poder de mercado. E além disso, a tecnologia é a mesma, disponível a todos que queiram participar desse mercado, e também a plena informação, né? Todos têm informação igual, não tem assimetria de informação, então não há nenhuma vantagem, digamos assim, nem para consumidores, nem para produtores. Além disso, é livre entrada e saída de empresas do setor é liberado. Então, ou seja, é um ambiente competitivo onde qualquer um pode se estabelecer e decidir sair a qualquer momento. Essa é a ideia, né? Então, os mercados competitivos são assim, né? A gente vai ver futuramente outros mercados que não têm essas mesmas hipóteses, né? Ou seja, que existe alguma dificuldade, tendem a ser mercados mais concentrados, e aí são outras hipóteses de mercado que a gente vai trabalhar. Bacana? Então, a gente já viu como chega, digamos assim, na tomada de decisão da firma, porque apesar de ela não decidir qual preço ela simplesmente segue o preço de mercado. Existe também a questão que ela tem uma variável de decisão, que é a quantidade. Então, ela sabe o quanto vai produzir, dado esse preço de mercado. E a gente já viu que a empresa, então, vai buscar o máximo de lucro possível. Então, a hipótese que a gente tem é que ela vai espelhar, então, o seu preço ao custo marginal da firma. Isso que a gente viu na aula passada. Por que ela faz isso? Porque é nesse ponto em que ela traz o máximo lucro possível, né? Onde ela maximiza o lucro. Ok? Então, partindo daí, pessoal, vamos olhar outras questões que estão em volta disso. O lucro total da empresa é obtido através da diferença entre a receita total e o custo total, isso a gente já sabe, né? Analisando do ponto ótimo, temos que o custo total tem a seguinte relação com o custo médio. Então, assim, a gente sabe calcular o lucro, é a diferença entre a receita total e o custo total, tranquilo isso. Só que a gente também pode fazer uma análise, né, sobre essas variáveis, né, custo total, lucro total e receita total. Por exemplo, o custo médio, que seria a média de custo por cada unidade produzida, ela pode ser expressa dessa forma, né? Isso é lá de micro 1, mas eu vou redefinir aqui, digamos assim, eu defini novamente para vocês se lembrarem. O custo médio é isso. Para cada unidade produzida, quanto em média eu gastei com ela. Pode ser que uma unidade eu gaste mais, outras unidades eu gaste menos, mas se eu pegar o custo total de todas as unidades e dividir pela quantidade de unidades, né, produzidas, aí eu tenho uma média, né, uma aproximação de quanto em média eu gasto por cada unidade. Como eu falei, isso é uma aproximação, é uma média, né? Então, nada é simples, é uma média simples, é o custo total dividido pela quantidade. Tá, tendo então definido, né, essa expressão, eu posso redefinir o custo total também, sendo ele então nada mais do que custo médio vezes a quantidade produzida. É claro, por definição, né, se eu pegar o custo total dividido pela quantidade e multiplicar a quantidade, eu tenho o próprio custo total. Então, é uma definição matemática tranquila. Então, redefinimos o custo total dessa forma também. Vai ser interessante porque a gente vai fazer uma análise através disso. Então, dessa forma, o lucro total pode ser obtido da seguinte relação. Temos esse aqui, que é a relação que a gente já conhece, clássica, né? Receita total menos custo total. Bom, mas agora a gente sabe o que? Bom, a receita total também é algo facilmente definível como preço vezes quantidade, já sabemos disso, menos o custo total, que agora nós definimos ele como custo médio vezes quantidade. Então veja que nessa nova expressão a gente pode isolar, né, a quantidade dessas variáveis. Então veja bem, o lucro total pode ser expresso através da diferença entre o preço menos o custo médio
vezes a quantidade produzida. E é interessante fazer essa análise porque a gente vai ter alguns resultados importantes, né, a partir dessa descrição. Tá legal? Claro que alguém poderia, nessa altura do campeonato, dizer, mas é só pegar a receita total e reduzir o custo total, para que vai fazer isso? Não, é porque a gente vai fazer uma análise gráfica e aí precisa fazer essa distinção aqui para poder entender, né, as variáveis. Então temos preço menos custo médio, e essa diferença vezes a quantidade, com mais uma definição de se obter o lucro, né? Tá? Continuando aqui, só para fixar melhor isso. Bom, a gente pode chamar de lucro médio, pessoal, preço menos custo médio, tá? Já vamos ver por que isso. Por que preço menos custo médio é o lucro médio, né? Vamos provar, então, que isso é verdade, né? Só algo que eu estou dizendo aqui. Se eu pegar o lucro médio, também vai ser, claro, né, o lucro, né? Então, é o P ali, dividido pela quantidade. Aquela estrelinha ali na quantidade é porque, a partir de então, quando tem estrela, a gente está falando do lucro ótimo. Quem é o lucro ótimo? Bom, o lucro ótimo é aquele lucro calculado exatamente no ponto em que o lucro é máximo. Tem aquela quantidade ótima que a gente calculou já, né, na aula passada, e a gente chega no lucro máximo, o máximo de lucro possível. Se a gente produzir mais, o lucro vai cair. Se a gente produzir menos, o lucro vai cair. Aquele é o máximo lucro possível e chegou nessa quantidade. Então a gente chama essa quantidade de Q estrela. Então aqui a gente está calculando o quê? Está calculando o lucro máximo, o lucro médio, exatamente quando o lucro é máximo, ou seja, bem na quantidade Q estrela. Essa é a ideia. Então tá, dividimos o π por Q estrela. Sabemos que o lucro é receita total menos custo total, então a expressão pode ser reformulada da seguinte forma, né? Receita total dividido por Q menos custo total dividido por Q, que é estrela, né? Podemos fazer o denominador comum, mas não é interessante para nós aqui, porque receita total dividido por Q estrela é receita média, e custo total dividido pelo Q estrela é custo médio. Então temos receita média menos custo médio. Tudo isso estrela, né? Porque, como eu falei para vocês, estamos no ponto em que o lucro é máximo. Ok. A gente definiu também na aula passada que receita média é igual ao preço. Ou seja, em média, para cada unidade produzida, o que tu vai ganhar de receita vai ser exatamente igual ao preço, porque o preço é fixo, isso a gente viu na aula passada. Então a receita média de uma empresa que está em concorrência perfeita vai ser o preço pago por cada produto, tá ok? Bom, então temos o seguinte, que a receita média é preço, dado que receita média é igual ao preço, então o lucro médio é igual ao preço menos o custo médio. Bom, então acabamos de provar aquilo que eu estava falando ali em cima, né? Bom, e o lucro total, né, máximo? Se eu multiplicar a quantidade Q estrela, aí vem aquela mesma ideia, né? Se é uma média dividido por Q, eu vou ter exatamente o próprio lucro. Então vai ser preço menos custo médio, isso tudo, vezes Q estrela. Então definimos e provamos porque realmente, né, o lucro pode ser definido então como a diferença entre o preço menos o custo médio vezes o Q estrela. Isso tudo foi mais para reforçar, né, essa ideia, para reforçar essa nova forma de cálculo do lucro, né, diferente então de somente receita total menos custo total. Na verdade, derivado dela, a gente chega nessa expressão aí. Bacana? Então vamos para a nossa análise gráfica agora. Ok, pessoal. Vamos ver aqui, ó, nesse primeiro gráfico, nesse que a gente pode chamar de A, né? Porque tem dois gráficos, então nesse primeiro quadradinho aí, nós temos o seguinte, temos o preço, né, que a gente já sabe, igual a receita marginal, é dado pelo mercado. Temos o custo marginal da firma, que tem esse comportamento aí, né, decrescente, depois ele cresce exponencialmente. E já sabemos que quando o preço é igual ao custo marginal, nós temos então a decisão da firma de produzir. Então é exatamente nesse ponto aqui, né? Que a gente tem então a quantidade ótima, nossa Q estrela aí. Então aí a firma vai decidir produzir essa quantidade, porque essa que traz maior lucro para ela. Bom, vamos adicionar mais uma variável nessa questão, que é o custo médio. Lembram deles? Isso a gente viu lá em micro 1. O custo médio, que seria a média de custo por cada unidade produzida, tem esse comportamento aí, lembrando, né? É uma descida relativamente suave, depois um
um crescimento novamente do custo médio relativamente suave, assim, suave em comparação ao custo marginal, digamos assim, né? Ele tem um comportamento mais suave. A diferença, a gente acabou de ver, entre o preço e o custo médio seria o lucro médio, né? Às vezes a quantidade aí seria o lucro. Bom, então o lucro médio, ou pelo menos a diferença entre o preço e o custo médio, está aqui, né? O preço está ali em cima, na linha azul, interceptando a linha verde, que é o custo marginal. Ali é o ponto do preço. E o custo médio está logo aqui embaixo, né? Então, onde bateu a linha, a gente, nessa linha vermelha, a gente tem um ponto em que o custo médio se encontra, tá? Então, aí temos a diferença, né? Essa diferença vezes a quantidade que está lá embaixo vai dar toda essa região aqui. Veja ali, eu até escrevi custo médio, que aquele ali é o nível em que o custo médio está ocorrendo, né? E logo acima vocês podem ver o preço, como eu falei para vocês, a diferença entre preço e custo médio. Nesse caso, o custo médio está abaixo. Bom, mas se eu multiplicar a quantidade vezes essa diferença, então eu vou ter o lucro, né? E o lucro, então, graficamente, pode ser representado por toda essa região amarela que vocês estão vendo aí. Tá? Então, essa aqui é a região do lucro total que a firma tira com essa produção. Tá? O lucro total também é, nesse caso, máximo, porque, como eu falei para vocês, ele está definido no Q estrela, né? Então, esse é o lucro máximo total, digamos assim. Ok, pessoal, temos então lucro nessa firma, porque o preço está acima dos custos médios, então ela tem um retorno daquilo que ela está investindo. Ou seja, podemos então ver também que a receita total certamente está acima do custo. Bom, está aqui a expressão, e é o que representa esse gráfico, né? Podemos ver que é positivo o lucro, obviamente, porque o preço está acima do custo médio, então o resultado só pode ser positivo, dado que a quantidade sempre é positiva. E o que mais? Essa é a região do custo total, pessoal. Essa região verde, que pega o custo médio vezes a quantidade. O que tem lógica, né? Dado que um custo médio é a quantidade, o custo total dividido pela quantidade, se eu multiplicar novamente a quantidade, eu vou ter o custo total. Então, o custo total é toda essa região aí abaixo. E claro, se a gente fosse calcular a receita total, seria preço vezes quantidade, o que daria também toda essa região quadrada aí, né, envolvendo a região do preço e a quantidade. É claro que engloba aí o lucro e o custo, né? Por quê? Porque, na verdade, o lucro vai ser a receita menos o custo total. Como a gente está tendo um lucro positivo, é porque a receita está maior que o custo total. E, nesse caso, a gente sabe disso porque o preço está maior que o custo médio. Legal? Então, veja bem, aqui está novamente o lucro total, que seria a diferença então da receita total, aquela região em azul, menos o custo total, essa região em verde. O que sobra é essa região amarela, que é o lucro total. Então, essa análise gráfica foi colorida propositalmente, né, para a gente poder analisar então essas variáveis. Bacana? Então, pessoal, em relação a isso, está tudo ok, a empresa está tendo lucro, né? Mas vamos analisar um outro caso aqui do lado agora, que é esse quadro B, tá? Custo marginal, tudo bem. Quantidade ótima, se dá quando o preço é igual ao custo marginal, lembrando, né, naquele ponto ali. Só que agora vamos imaginar um custo médio que ele esteja bem alto, inclusive acima do preço de mercado. Bom, ainda calculamos o lucro com essa diferença, só que essa diferença agora vai ser negativa, dado que o custo médio vai estar acima do preço, né? Então tá aí, preço menos custo médio, dado que o custo médio está acima do preço, vai ser uma diferença negativa. Então é popularmente chamado, né, essa região aí, se a gente multiplicar então essa diferença pela quantidade, a gente vai ter uma região de lucro negativo, também popularmente chamado de prejuízo, né? Então vai ser o prejuízo total, digamos assim, da firma, ou o lucro total negativo, digamos assim, né? Por quê? Porque aí o que está sendo pago pelo produto está abaixo do custo médio, né, de se produzir esse produto, tá? Então a firma está tendo prejuízo se o custo médio dela for muito elevado, inclusive acima do preço, tá? Então pegando de novo a equação que define o lucro total, bom, é simples de ver que aí a gente tem então essas variáveis sendo negativas, dado que o custo médio está acima do preço, ok, levando então a esse prejuízo. Bacana? Bom, mas daí vem uma pergunta, né? Se o custo, olha, toda essa região vai ser de custo, né? Dado que agora o custo médio está acima do preço, vezes a quantidade, o custo total vai ser toda essa região
verde aí, e a receita vai ser bem menor, né? Vai ser essa região azul do preço vezes quantidade vai estar abaixo. Então a gente tem aquela região que sobrou ali em verde, que a gente pode pintar de vermelho e chamar de prejuízo, né? Que é popularmente chamada de prejuízo. Mas tecnicamente também a gente pode chamar ela de lucro econômico negativo, né? Lucro econômico negativo que a empresa está tendo. E aí vem a questão, né? Que é o seguinte: a empresa ela deve fechar, então, agora que ela está tendo prejuízo, ela deve fechar? Essa é uma pergunta que parece de fácil resposta, né? Porque afinal de contas está dando prejuízo, provavelmente a empresa vai fechar. Mas a questão é que nada é tão fácil assim, né? A gente tem que levar em consideração agora as questões intertemporais para dar uma resposta mais definitiva sobre isso aí. A priori, a resposta a essa pergunta, né? A empresa que sofre prejuízo deve abandonar o setor, é uma resposta que é muito comum em economia e que muitos economistas usam muito, né? Que é depende. Né? Não, depende. E aí a gente tem que, claro, ter bem claro do que depende, né? Depende do que. Então vamos ver isso. Bom, se for no longo prazo, aí não tem o que pensar muito. No longo prazo, essa situação significa que a empresa deverá encerrar as suas atividades. Então, se no longo prazo a empresa não consegue, né, ter um retorno maior que o investimento, é porque ela realmente não vai poder operar nessa empresa e ao longo do tempo a tendência é ela assumir. Então, a longo prazo, a empresa fecha, aí ela não vai operar. Bom, então isso fica dúbio, né? Mas então no curto prazo alguma coisa acontece? Sim. No curto prazo as empresas têm custos fixos ligados à produção, fábricas, máquinas, equipamento. Portanto, se a firma optar por deixar de produzir, terá que arcar com perda de seus custos fixos, quando irrecuperável. Isso somente é claro, não quer dizer que, bom, então a empresa tem que continuar para não arcar com custo fixo. Bom, existe essa questão, não é simplesmente sair da atividade assim fácil, né? Você tem custos do investimento inicial e alguns deles podem ser irrecuperáveis, ou seja, você não vai conseguir o valor de volta integralmente, talvez nem total, nenhuma parte às vezes, dependendo do tipo de operação, ou vai conseguir um valor muito abaixo do mercado, ou seja, uma parte dele vai ser realmente perdido ou irrecuperável. Portanto, existe essa questão a se considerar, né, de sair do mercado. Mas daí alguém poderia também perguntar e dizer, pô, mas então eu vou continuar no mercado mesmo com prejuízo para não perder os meus custos irrecuperáveis, não acabar consolidando o prejuízo, digamos assim. Bom, aí a gente continua, depende de mais coisas, né? Que é o seguinte: além disso, existe a possibilidade da firma voltar a apresentar lucro no longo prazo. Então, olha só, no curto prazo não significa que as coisas não mudem ao longo do tempo. E se mudarem, pode ser para melhor, né? Então, talvez valha a pena, dependendo da situação, é claro, arriscar em vez de perder tudo, abrir mão, sem fazer uma análise mais profunda do mercado. No entanto, para a firma continuar a operar no curto prazo, será necessário que ela obtenha um prejuízo pelo menos menor que seu custo fixo. O custo fixo é aquele investimento inicial, e a ideia é que, bom, se o prejuízo ele for menor que isso, aí a gente vai ver que há a possibilidade, que ser menor que o custo fixo, a gente vai ver que há a possibilidade de continuar. Talvez não fique muito claro, né, o prejuízo ser menor que o custo fixo. A ideia é que ele não ultrapasse os custos fixos. Né? Porque se ele ultrapassar os custos fixos, significa que eles vão começar a bater nos custos variáveis. E é isso que vai impedir a empresa de operar, inclusive no curto prazo. Vamos dar uma analisada para ficar mais claro isso. Olha só, partindo dessa premissa novamente, né, o custo fixo sendo maior que o custo total, menos receita total, nós temos prejuízo. Eu inverti aqui, né, porque obviamente a receita total, eu botei ela do lado negativo, o custo total, porque ele é maior, eu botei do lado positivo. E a gente tem um custo fixo que, se esse prejuízo estiver cobrindo ele, a gente vai ver que é impossível a empresa operar mesmo no curto prazo. Mas se pelo menos esse prejuízo ele está mais concentrado só no custo fixo, ou seja, um prejuízo do investimento inicial, mas não necessariamente com as operações que estão ocorrendo, ou seja, com os custos variáveis, a gente vai ver que é possível se manter nesse mercado. Ok, vamos entender melhor o que eu estou querendo dizer. A gente começou até de uma forma mais difícil, mas de uma forma mais fácil de se entender isso.
Está aqui o que eu acabei de falar para vocês, então o custo fixo maior que o prejuízo. Como o custo total é igual ao custo fixo mais custo variável, nós temos que custo fixo é maior então que custo fixo mais custo variável menos receita total, que é como está descrito ali. Porque o custo total nada mais é que custo fixo mais variável. Okay? Aí a gente vai cortar custo fixo de ambos os lados, vai passar a receita total que está negativa para o outro lado positivo, e a gente tem aqui ó, que a receita total é maior que o custo variável. E isso sim aí é mais fácil de entender, e é isso sim que a gente quer chegar. Por quê? Significa que a receita total, pessoal, é aquela receita que eu estou tendo a priori, e se ela cobrir os custos variáveis, que são aqueles custos que eu estou tendo com a produção a priori, ou seja, são os custos para manutenção da produção, isso que é o custo variável, porque ele depende diretamente da quantidade produzida, essa é a definição de custo variável. Então, se eu consigo manter a produção, consigo manter a quantidade produzida, ou seja, consigo cobrir esses custos variáveis, então eu consigo me manter no curto prazo com a empresa. Esta é a ideia. Então, para clarear um pouquinho mais essas ideias, imagina o seguinte, dividindo ambos os lados pela quantidade, a receita total e custo variável, o que a gente vai ter? A gente vai ter receita média, que deve ser maior ou igual ao custo variável médio. É a mesma ideia, né? É a receita média, o que eu ganho com a venda média desse produto. Isso cobre o meu custo médio com esse produto, meu custo variável médio. Lembrando disso, ou seja, que é a manutenção da produção. Bom, se cobre, então eu posso operar nesse mercado. Mas tem mais um detalhe, a receita média é, de certa forma, o preço de mercado. A gente já definiu isso, que no caso de concorrência perfeita, preço é igual a receita média. Então, na verdade, a gente está querendo dizer que se o preço é maior ou igual ao custo variável médio, aí a firma pode operar nesse mercado. Então, tem uma definição muito mais clara agora. Ou seja, o preço, que é aquilo que eu recebo pelo produto que eu estou vendendo, ele cobre pelo menos os custos de operação, os custos de produção médios daquele produto, que é o custo variável médio. Então eu consigo operar no curto prazo. O que eu não estou conseguindo, então? Eu não estou conseguindo cobrir o custo fixo, ou seja, aquele investimento inicial, né? As máquinas, equipamento, terreno, a estrutura, que na verdade tem um investimento inicial e tudo mais, e esse eu não estou conseguindo retorno suficiente para cobrir ele. Eu consigo cobrir pagando luz, água, eu vou dar uns exemplos de custos variáveis, sei lá, salários, o estoque, a matéria-prima, ou seja, eu consigo produzir porque isso que as operações mesmo, né, ou seja, aquilo que faz eu ter a quantidade total do produto, eu consigo manter. Eu só não vou conseguir o retorno do investimento inicial. Então, pessoal, se o preço cobre o custo variável médio, necessariamente é isso que eu estou dizendo. O preço que eu estou recebendo para o produto cobre meus custos variáveis. Bom, conclusão, a firma pode operar em prejuízo no curto prazo, desde que o preço seja superior ao custo variável médio. Essa é a ideia. E o cara fala assim, mas como você está tendo prejuízo? Bom, que o prejuízo aqui é a ideia de que você vai com o investimento total, onde entra custo total e custo variável, com aquilo que você investiu nesses custos, você vai ter o retorno para a receita sobre tudo isso. Afinal de contas, você está fazendo investimento, você quer o retorno. Depois de um tempo, você quer cobrir esse investimento e ter o lucro, né? Mas, se caso, né, dependendo das condições de mercado, aquele tempo que você deu, né, que é o retorno esperado, né, o ROI que você queria ter, o retorno das operações, não acontecer no tempo esperado, talvez o tempo vai ser muito maior, então quer dizer que tu está tendo prejuízo naquele tempo que você estimou, não é? Então, pessoal, essa é a ideia. Mas mesmo assim você consegue operar, porque afinal você já fez o investimento inicial e com o retorno que você está tendo, você consegue manter a operação. Então vale a pena apostar nisso. Como eu falei para vocês, tem custos irrecuperáveis, sair simplesmente porque agora o tempo mudou, talvez não seja uma boa opção, talvez seja uma opção de que vai ser mais demorado você ter um investimento, talvez no longo prazo você consiga ter um investimento, ou seja, num prazo maior, investimento de volta, né? E aí vale a pena então se manter no mercado, a não ser que não haja possibilidade, mesmo no longo prazo, mesmo num prazo estendido, digamos assim, de ter o retorno total do investimento. Então, você sabe que o prejuízo vai se alongar, mesmo mantendo
as operações no longo prazo, se há uma definição dessa forma, a gente vai ver que não vale a pena e você deve sair então. Ou mesmo no curto prazo, se você não conseguir cobrir, o preço estiver abaixo do custo variável médio, a gente vai ver que você não consegue cobrir as operações, aí é claro, aí é assim que as empresas vêm a falir, né? Tá ok? Então aqui, pessoal, vamos analisar a firma individual. Está aqui, né, a otimização do lucro, quando o preço é igual ao custo marginal, né? Aí a gente sabe como da quantidade estrela, é a quantidade ótima, definida pela firma, então. E vamos supor, então, que o custo médio esteja aqui. Né? Aí a gente já viu, né, que aí é problema. Por que é problema? Com custo médio maior, a gente tem prejuízo na empresa, ou lucro negativo, tá? Temos um lucro negativo na empresa. Bom, mas se o custo variável médio estiver abaixo do preço, a gente acabou de ver que, neste caso, a firma pode operar nesse mercado, tá? Então, a firma continua suas atividades, que apesar dela não estar conseguindo cobrir o custo médio, onde entra tudo aquilo lá, o custo fixo, né, aqueles custos iniciais e tudo mais, mesmo assim, a curto prazo, ela consegue cobrir os custos variáveis. Por quê? Porque o preço está maior que o custo variável médio, então, ela consegue, portanto, ela pode continuar suas atividades mesmo assim. Esta é a ideia. Bom, mas se o caso fosse outro, se o custo variável médio estivesse aqui nesse nível, bom, aí não tem para onde correr, né? Se o custo variável médio está acima do preço, significa que com o preço que tu está vendendo o teu produto, tu não cobre as tuas operações, tu não consegue pagar salário, tu não consegue pagar luz, tu não consegue pagar os custos de manutenção da produção. Isso ou seja, o custo variável, lembrando bem, ele é o quê? Ele é aquele custo que cresce conforme cresce a produção, então estão intimamente ligados. O custo fixo, pelo contrário, é investimento inicial que não cresce mais, tá bom? Bom, então se o custo variável tu consegue cobrir ele, significa que a produção vai estar crescendo e você vai estar conseguindo bancar ela. Agora, se nem isso o preço está cobrindo, então obviamente que nesse caso você não vai poder continuar a operação, então a empresa deve pedir falência, esse não é um mercado lucrativo para ela deve sair, tá bom? Então a firma encerra suas atividades se o preço estiver maior que o custo variável médio. Bacana? E aqui eu só recoloquei novamente, só para vocês lembrarem. Então, isso aí é aonde vai estar o preço, desculpa, onde vai estar o custo variável médio, se é abaixo do preço ou se é acima do preço. E o cara pode dizer, mas se estiver bem no preço. Bom, se estiver bem no preço, aí ele é indiferente entre continuar ou não. Como há custos irrecuperáveis, talvez continuar seja a melhor opção, ele continue. Então, vamos considerar que se estivesse bem no preço, preço igual ao custo variável médio, ele continua suas operações. Bacana? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar nossa análise. Está aqui o setor. Bom, pessoal, quando eu faço essa divisão, vocês lembrem, o setor é todas as empresas e consumidores, e firma individual é só a firma individual, lá dentro de uma única firma. Está aqui, ó, a firma individual. Fazer essa comparação. Então, o mercado, né, com todos os consumidores e produtores, eles que vai gerar o preço de equilíbrio desse mercado. Então, o preço vai ser dado pelo mercado, a interação de todos esses agentes econômicos ao mesmo tempo. Normalmente, o mercado eu boto um quezinho maior pela quantidade, né? De equilíbrio ali que ocorre. E aí a firma individual vai seguir o preço de mercado. Ela tem lá seu custo marginal, né? A gente já viu isso, que depende do seu nível de produção. E aí, dado o preço de mercado, ela vai definir a sua quantidade ótima produzida, a quantidade que vai trazer o máximo lucro, que esse Q0, a priori, se o preço de mercado for esse. Ok. Bom, vamos supor então, nesse ponto, que o preço... Claro, se a gente está vendo, nesse caso, não tem nem que supor, o preço é igual ao custo marginal. Mas vamos supor que o custo médio esteja nesse nível aqui. Aí vem essa questão de novo. O custo médio está acima do preço, está tendo prejuízo e tudo mais. Ok, já sabemos disso. Agora a questão é se a firma vai operar ou não. A gente vê o que depende daí do custo variável médio. Se ele estiver nesse nível aqui, ok. A firma fica numa boa. Né? Porque apesar de estar o custo médio acima do preço, o custo variável médio está abaixo do preço, a firma consegue financiar suas operações. Agora vamos supor o seguinte, que algo se altere nesse mercado, tá? E a firma individual vai ter que reagir a isso. O que poderia se alterar é uma queda da demanda, por exemplo. E aí são N fatores, né? E é aquele estudo que a gente fez da demanda em micro 1, todos aqueles fatores, né? Desde uma informação que saia no mercado, que mude a preferência dos consumidores, eles vão comprar menos,
a renda dos consumidores que vem a cair no mercado, então eles vão comprar menos, vão demandar menos. A expectativa sobre o futuro da economia, se caso for de uma economia em recessão, então eles vão poupar e vão comprar menos. Então tudo isso influencia a demanda, foi o que a gente estudou lá em micro 1. Vamos supor que nesse setor aconteça isso, por algum desses ou outros motivos que existam, que venham a retrair a demanda. E aí o que acontece? A gente tem essa retração da demanda e, obviamente, que a gente vai ter um novo preço de mercado, um novo equilíbrio nesse mercado, né? Gerando um novo preço. Bom, e a firma tomadora de preço ela vai ter que tomar a decisão quando da existência desse novo preço. Aqui ela vai produzir Q1. Por quê, pessoal? Porque esse novo preço é exatamente igual ao custo variável médio. Bate ali, ó, na linha, como eu falei antes. E a gente viu que nesse caso ele é indiferente, tudo bem, mas ele tem uma preferência maior, digamos assim, por continuar a produção, dado os custos irrecuperáveis. Então vai existir produção mesmo nesse ponto. Nesse ponto, o preço paga exatamente a existência da operação. Então, beleza, então ela vai existir, tá? Então aí não tem problema, preço igual ao custo variável médio, ok, a empresa continua. Legal? Então veja bem, se o preço for igual ou maior ao custo variável médio, a empresa vai operar. Mas digamos que a crise pode ser, olha ali, preço maior igual ao custo variável médio, a empresa continua suas atividades. Mas a crise se alastrou, foi ainda pior. Aí caiu mais a demanda de mercado, levando um preço mais baixo, levando a esse nível aqui que a firma, a priori, deveria produzir Q2. Bom, mas ela não vai produzir Q2, pessoal, porque a gente já sabe. Porque preço menor que custo variável médio vai levar necessariamente a uma retirada da firma da atividade, mesmo no curto prazo, porque ela não consegue financiar essas atividades. Não vale a pena. O custo que ela tem não cobre, ou melhor, o preço que ela tem não cobre os custos com a operação dela a curto prazo. Então não tem como ela continuar a operação, ninguém vai querer investir também numa atividade que não dá retorno, porque afinal não cobre o preço não cobre os custos, né? E então ela não vai conseguir continuar essa operação. Então nesse caso, quando isso ocorre, nós temos que nem existe oferta, né? Quando o preço é menor que o custo variável médio, não existe oferta, então a gente não tem esse Q2 não. Abaixo ali não existe oferta, abaixo de preço igual ao custo variável médio não há oferta. Bacana. Bom, depois de toda essa calamidade, vamos supor que tudo muda, a economia volta a funcionar e vai lá para cima, tá? Tem uma expansão da demanda. Aí é tranquilo, né? Aí é sol, primavera, beleza, porque afinal de contas agora está dando lucro novamente, está inclusive o preço acima do custo médio, não tem nem o que pensar, é lucro, né? A quantidade de Q3 vai ser produzida e aí tudo volta a funcionar. Veja bem que tudo isso pode acontecer no final das contas, a empresa está ali e a aleatoriedade do mercado pode ocorrer, infelizmente, né? E por isso que existe recessão e por isso que existe crescimento econômico, em algum momento alguma variável fundamental pode mudar o processo e a firma responder a ele. Ok, pessoal, nesse caso então, quando o preço é maior que o custo médio, a empresa volta a ser lucrativa, tá bom? Bacana. Então aqui foi só um exemplo, né? Eu mexi na demanda assim, para a gente poder avaliar e para fixar, né, essa ideia de quando a firma opera e quando ela não opera no mercado. Então, pessoal, a oferta da firma individual, como vocês podem ver, eu tracei toda aquela região vermelha ali, ela é exatamente igual ao custo marginal da firma, tá? Então, aquela traço vermelho que eu tracei em cima do custo marginal, é a oferta individual da firma. Então, pessoal, temos essa definição que a oferta da firma individual é igual aos seus custos marginais. Por isso, pessoal, aqui é dito, então, que o mercado de concorrência perfeito ele é o mais eficiente nesse sentido, porque o preço de mercado no final é o preço igual aos custos marginais da firma. Para cobrir os custos é quase como se você comprasse a preço de custo, né? Por quê? Porque há muita concorrência, então nenhuma firma consegue ter um hiato, né, vender acima dos seus custos marginais. Não quer dizer que ela não esteja tendo lucro, né, também, ao mesmo tempo. Então é eficiente nesse sentido. Agora veja bem, né, lá embaixo, como não existe, né, oferta, a gente tem que trabalhar o seguinte, que um preço menor
do que P1 ali, ele vai ser necessariamente 0. Então tá, aquela região não existe, né, oferta, então qualquer preço menor que P1 é 0. Ou seja, se o preço estiver abaixo do custo variável médio, e ali é o custo variável médio mínimo, né, o ponto mais baixo do custo variável médio, se ele estiver abaixo, não existe oferta. Só vai existir oferta acima ou pelo menos igual ao custo variável médio mínimo. Então eu posso definir ali também, né, que a oferta vai estar acima ou igual ao custo variável médio mínimo. Então essas variáveis aqui definem onde a firma vai operar. Ela vai ter uma oferta positiva, né, e operante, digamos assim, quando a oferta for igual ao custo marginal, o que? A condição de ótimo, né, e acima ou pelo menos igual ou acima ao custo variável médio, tá? Aí a definição da onde a firma vai operar, ou seja, da oferta da firma individual. Bacana, pessoal? Vamos lá. Principais pontos sobre as empresas competitivas. Vamos fazer uma lembrança, vamos relembrar aqui os pontos que a gente já viu até aqui sobre essa questão de mercado competitivo e sobre a firma individual nesse mercado. Então, o lucro máximo ele ocorre quando em concorrência perfeita. Bom, a gente já sabe, quando o preço é igual ao custo marginal, esse é o nosso ponto ótimo, vai ser isso que a firma vai definir, a sua produção. A condição de lucro econômico positivo ocorre quando o preço é maior que o custo médio, maior ou igual, né? Bom, porque pelo menos não negativo seria o fato de que se preço igual ao custo médio, ele vai ser zero, ele não vai ser negativo. Nível de preço que ocorre em prejuízo econômico. Bom, mesmo assim a gente viu que há possibilidade de operação, mesmo em prejuízo, desde que, bom, o prejuízo ocorre quando a empresa está com preço menor que o custo médio. Mas ela vai continuar na operação mesmo em prejuízo quando o preço for maior ou igual ao custo variável médio. Bacana? Então ela pode estar tendo um prejuízo, ou seja, não está conseguindo retornar todo o seu investimento, com um preço menor ao custo médio, não está pagando aquele custo fixo inicial e tudo mais, que a gente já conversou, mas, porém, se ela tem um preço que ainda assim é maior ou igual ao custo variável médio, então ela continua suas operações. Agora, se ela tiver menor que isso, então ela deixa de operar, então não existe operação para um preço menor que o custo variável médio. Legal? Essas coisas a gente definiu. E a oferta da firma, então vai se dar com, digamos, com tudo isso operando ao mesmo tempo. Primeiro, que ela vai decidir a produção quando o preço é igual ao custo marginal, e sempre vai existir produção desde que o preço seja maior que o custo variável médio, maior ou igual. Então tá aí onde é a definição da oferta da firma individual. Opa, acabei passando muito rápido, mas é aquilo que a gente já tinha visto, né? Que a oferta da firma individual, então, ocorre quando o preço dela é igual ao custo marginal e maior ou igual ao custo variável médio. Bom, então está tudo legal, está tudo muito bem. Exercício, né, pessoal? Um exercício aqui para vocês desenvolver. Suponha que a firma apresenta o seguinte custo total, então tem uma função custo total, legal. Aí encontre o custo fixo, custo variável médio e custo marginal. Esse é um exercício de revisão, né? Porque na verdade isso aí é lá de micro 1. Então esse ponto A, o item A é um item de revisão. B, qual é a curva de oferta da empresa? Bom, dado que a gente acabou de ver, né? Aí vocês podem responder encontrando essas variáveis que a gente viu ali que definem, né, a curva de oferta da empresa. C, suponha que o preço é igual a 30, qual é a quantidade que maximiza o lucro? Então temos uma variável aí importante para poder encontrar, né, a função lucro, derivar, encontrar a quantidade ótima, aquela coisa toda, e aí com esse valor aí conseguir encontrar a quantidade que maximiza o lucro. E depois em D, qual é o lucro total máximo? Bom, se você encontrar a quantidade já tem o preço, aí o lucro total é consequência de colocar as variáveis nos lugares, colocar os valores das variáveis no local certo e aí você chegar no resultado. Então, pessoal, esse exercício aí vocês tentem fazer, eu vou deixar o resultado com vocês. Tendo dificuldade, aí vocês seguem aquela ordem, assim, digamos assim. Primeiro tentem fazer, ver até onde vocês vão conseguir chegar. Aí depois consulte o resultado, que eu vou já passar para vocês. Não conseguindo, vocês vê se nenhum colega conseguiu, ou o monitor, se ele pode ajudar vocês aí. E
Se ninguém conseguir, aí vocês me procuram. Acho difícil assim, ninguém conseguir, mas se acontecer, não tem problema não. Vocês podem me consultar a qualquer momento. Estamos aí para isso, ninguém nasce sabendo. Não conseguiu, vamos lá, pergunta aí mesmo que a gente vai chegar lá. Entendendo isso que é importante, tá, pessoal? Não é se vai conseguir ou não fazer um exercício. Aí, seguinte. Aí, o que mais, né? O resultado, né? Que eu disse que ia deixar para vocês já. Ah, mas está dando resultado? Sim, não tem problema. O negócio é você chegar no resultado, tá? Tá aqui é o resultado que vocês devem chegar em relação a esses itens, tá? Que é a oferta. Aí é um caminho mais ou menos tranquilo agora, assim, relativamente, claro. Né? Vocês têm que chegar nesses resultados e quando vocês chegarem, vocês vão entender por que chegaram, o que eles representam e tudo mais. Tá bom? Então, para quem está olhando o vídeo, pausa aí e faça. Ou, agora não, já está tarde, né? Volta, não olha. Volta, tenta fazer, depois vem dar uma olhada, ver se acertou. E aí, se não tiver jeito mesmo, ver se nenhum colega conseguiu, dá uma olhada com o monitor e eu venho comigo mesmo, tá? É isso aí. Temos que conseguir, todo mundo. Aí, pessoal, aqueles vídeos que eu gosto de deixar vocês aí assistindo e coisa e tal, que está sempre vinculado, obviamente, com o material de aula, ou seja, com microeconomia. E aqui é uma microeconomia aplicada, né, que é a questão da valoração dos serviços ecossistemas. A gente tem um conjunto de vídeos que é muito interessante, pois futuramente, provavelmente a gente vai ter essa cadeira eletiva também, então é legal você já ter uma ideia, né? Então esses vídeos são bem bacanas, assim, não é qualquer vídeo, são vídeos que têm a ver com todo o nosso assunto de economia, tá? Está sendo aplicado, inclusive, e é legal, assim, de repente, futuramente, se alguém pode se inspirar e fazer um trabalho de conclusão. A gente, como eu falei, vai ter as eletivas também. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje então vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido, né? Se não aprendeu, vamos lá estudar, pergunta. E é isso aí. E aí até a próxima aula, ok? Um abraço a todos e fui. Quando tomamos uma decisão, estamos sempre comparando nossas opções e tentando escolher aquela que achamos que trará o maior benefício para a gente. Seja escolhendo quais doces iremos comprar, o sofá que queremos, a viagem, a trajetória profissional, os potenciais namorados e namoradas ou qual casa queremos. Nós ponderamos as nossas opções e fazemos isso de forma a obtermos a opção de maior valor. Valor é basicamente quando você gosta de alguma coisa. É quando alguma coisa faz ou traz algo para você, te oferece algum tipo de utilidade, mantém você vivo, te dá conforto ou, de forma mais geral, faz você feliz. Mas como medir isso? Como podemos medir o quanto uma pessoa gosta de alguma coisa? Vamos dizer que somos um observador como um alienígena, ou um economista, eu acho, observando e tentando aprender com o comportamento das pessoas. Uma forma de tentarmos medir o quanto uma pessoa gosta de determinado bem é ver pelo que ela está disposta a trocar esse bem. Certo, se uma pessoa oferece 8 desses feijões por uma noz e elas trocam, então podemos aprender com isso. Essa pessoa abre mão de uma noz para ter os feijões. Então, ela está perdendo o valor que ela acha que tem com a noz e ganhando o valor que ela acha que tem com os feijões. E nós sabemos que ela faz a troca, o que significa que o valor dos feijões é maior do que o valor da noz. Caso contrário, ela não trocaria. Caso contrário, ela estaria pior. E nós sabemos que a outra pessoa pensa de forma parecida. Elas atribuirão valores diferentes aos bens, valorizando mais a noz do que o feijão. 8 feijões valem pelo menos tanto quanto uma noz. Caso contrário, elas não trocariam. Muito bem, isso que acabamos de falar é o princípio básico para medirmos o valor que as pessoas atribuem às coisas. Nós comparamos o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. As pessoas valorizam as coisas de forma um pouco diferente, mas nós geralmente não usamos feijões como meio de troca. Para facilitar a troca, nós usamos um outro bem, o dinheiro. É ainda um bem, assim como qualquer outro bem, mas em geral é usado apenas como meio de troca. Tem a vantagem de ser regulado, pois o quanto alguma coisa vale tem muito a ver com a quantidade disponível dessa coisa. E se nós produzimos apenas feijão, o dinheiro nos permite trocar com pessoas que não gostam de feijão. Trocamos os nossos feijões por dinheiro e depois trocamos o nosso dinheiro por qualquer outra coisa. Então, podemos usar isso? Podemos usar o preço como uma medida de valor?
Não exatamente. Lembre que quando as pessoas trocam, do ponto de vista delas, o valor desse bem é igual ou maior do que a quantidade de dinheiro que elas estão trocando. Caso contrário, elas não trocariam, então o preço não reflete o valor. Existe uma diferença importante entre o preço de um bem e o valor que uma pessoa atribui a esse bem. Nós não podemos medir o valor somente a partir do preço. Certo, então se uma pessoa quisesse fazer uma troca pelo sofá, ela estaria abrindo mão dessa quantidade de utilidade na forma de dinheiro e ganhando esse tanto de utilidade com o sofá. Então, ela estaria ganhando essa utilidade líquida com essa troca. Essa área aqui é o que eles chamam de excedente do consumidor. É a utilidade extra que um consumidor obtém ao comprar alguma coisa. Se o preço fosse aqui em cima, ele só valoriza o bem esse tanto, mas teria de abrir mão dessa quantidade. Do ponto de vista dele, ele está abrindo mão de mais do que ele está recebendo em troca e, portanto, ele não trocará. Teoricamente, esse ponto aqui é o ponto onde ele está indiferente entre trocar ou não. 1 centavo a mais e a resposta é não. 1 centavo a menos e a resposta é sim. Se o preço for mantido, então ele está indiferente entre trocar e não trocar. Então, esse é o preço máximo que essa pessoa está disposta a pagar pelo bem. Muito bem, a disposição das pessoas a pagar ou trocar é a nossa melhor medida de quanto uma pessoa valoriza alguma coisa. O quanto uma pessoa valoriza alguma coisa tem a ver com as suas preferências. Você sabe, se estivéssemos falando sobre 1 quilo de maçãs, algumas pessoas estariam dispostas a pagar muito pelas maçãs porque elas realmente gostam dessa fruta ou porque acham que ela é muito saudável, ou por qualquer outro motivo que você possa imaginar. Por outro lado, as pessoas estariam dispostas a pagar apenas uma pequena quantia porque elas não gostam tanto de maçãs assim, ou porque elas acham que maçãs são estúpidas. Tem a ver também com a escassez do bem. Se uma pessoa já tem 100 quilos de maçãs, então o quanto ela estaria disposta a pagar por 1 quilo a mais? Provavelmente não muito. Ela tem mais do que ela precisa ou quer. Por outro lado, alguém que tem pouca ou nenhuma maçã pagaria relativamente mais. Então, vamos supor que existam várias pessoas, entre as pessoas que odeiam maçãs e as que amam maçãs, ou entre as pessoas que não têm maçãs e as que têm infinitas maçãs. Basicamente, podemos imaginar que as pessoas atribuem diferentes valores para as maçãs. Se o preço diminui, mais pessoas comprarão maçãs. O novo preço mais baixo reflete o que elas estão dispostas a trocar pelas maçãs. Ao mesmo tempo, nós podemos olhar para isso da seguinte forma. Se uma pessoa tivesse 1 quilo de maçãs, o quanto ela valoriza o próximo quilo? Ou seja, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo próximo quilo de maçãs? Se ela tivesse 2 quilos, o quanto ela estaria disposta a pagar pelo terceiro quilo? E assim por diante, sempre valorizando o próximo quilo um pouco menos do que o anterior. E podemos supor que todas as pessoas agem de forma bastante parecida. Então a regra geral é, quando o preço diminui, mais maçãs são vendidas. Essa relação é chamada de curva de demanda, ainda que, nesse exemplo, seja uma linha e não propriamente uma curva. Essa relação pode ser bastante inclinada, ou pode não ser nada inclinada. Isso é o que chamamos de elasticidade. A inclinação irá depender da situação. Certo, vamos dizer que o preço é esse. Lembre que com uma pessoa a utilidade extra, a utilidade acima da utilidade que ela abriu mão na troca, é o excedente do consumidor. Com um grupo, é a mesma coisa. Esse é o número de maçãs que foram vendidas, esse é o benefício total que todos os consumidores obtiveram com as maçãs, esse é o quanto eles tiveram de pagar, e essa área representa o excedente do consumidor total, um número em reais. Vamos parar aqui por um segundo. O que é excedente do consumidor? Ele não representa nenhum bem ou dinheiro que está sendo trocado de mão ou coisa parecida. É simplesmente o dinheiro que os consumidores poderiam ter pago, mas que não pagaram. Isso, na realidade, não existe. Então, por que isso é importante? Lembre que estamos tentando medir valor. Valor é o quanto uma pessoa gosta ou precisa de alguma coisa. Essa coisa que nós estamos tentando medir não existe na verdade, ou não é tangível, mas a ideia está presente quando as pessoas trocam. E podemos ver o valor que uma pessoa dá a alguma coisa em termos de uma quantidade equivalente de outra coisa. Nós não vimos aqui como obter essa linha, a curva de demanda, mas isso é muito importante e nós vamos ver isso em um outro vídeo. Por ora, nós vamos simplesmente assumir que nós, magicamente, sabemos qual é a máxima disposição a pagar ou o ponto de indiferença de todas as pessoas. Muito bem, vamos dizer que as maçãs sejam magicamente entregues em nossas casas sem custos adicionais. O preço máximo pelo qual o primeiro quilo de maçãs seria vendido no mercado seria esse. O próximo quilo, o máximo seria esse. Talvez seja a mesma pessoa negociando, talvez seja uma outra pessoa. Isso não faz muita diferença. Se somarmos a disposição máxima a pagar por todas as maçãs negociadas no mercado, isso
Isso seria equivalente ao valor das maçãs vendidas no mercado em termos de outro bem, nesse caso, dinheiro. Mas isso é o mesmo que dizer que para todas essas pessoas, essas maçãs valem o mesmo, como você sabe, que um tanto número de ovos ou um tanto número de camisas, ou ainda um tanto número de pães. Então, se as pessoas têm de fato de pagar, essas maçãs aqui não foram vendidas. Nenhuma pessoa valoriza as maçãs a esse preço. Essa área aqui representa o valor que as pessoas obtiveram com as maçãs, mas elas tiveram de abrir mão de uma quantidade igual de outro bem. É como se o valor líquido fosse zero para o consumidor. Isso aqui em cima é o excedente do consumidor. É todo o valor extra que os consumidores obtêm com a troca. Nós podemos imaginar milhares de trocas e o excedente do consumidor como sendo a soma do valor extra de cada consumidor. Analisando o excedente dessa forma, é como nós determinamos a mudança na utilidade ou no valor. Isso é feito na prática testando a disposição das pessoas de pagarem por determinado bem e observando dados do mercado. Mas muitas coisas não são compradas ou vendidas no mercado. Algumas coisas são simplesmente dadas de graça pela natureza. Por exemplo, o serviço de polinização feito por polinizadores naturais, permitindo que determinados cultivos deem frutas, nozes e sementes, ou o papel do Pantanal na purificação das águas. A forma como as pessoas trocam é a forma como nós medimos o quanto as pessoas valorizam essas coisas. Então, quando as coisas não são trocadas ou comercializadas, nós não sabemos o quanto as pessoas valorizam elas, ou pelo menos dá mais trabalho para medirmos a valoração das pessoas por esses bens. E esse é o problema. Essas coisas geram utilidade. Elas são de graça, mas lembre que o preço é diferente de valor. Não podemos desconsiderar isso. É como se maçãs fossem magicamente transportadas até as nossas casas. O fato de serem de graça não muda o fator de serem comida e de serem útil para você. Nessa série, nós vamos ver como quantificar o valor desses bens e serviços que são oferecidos pela natureza, ou pelo meio ambiente, ou pelo que você quiser chamar, os aspectos não humanos das nossas vidas. Se nós pudermos quantificar os benefícios, então podemos comparar eles com os aspectos humanos de nossas vidas de forma que, ao tomarmos alguma decisão, nós podemos escolher o melhor resultado. Primeiro, nós vamos destrinchar os tipos de valores que um ecossistema pode nos dar, vamos tentar classificar eles e, mais tarde, nós vamos ver os métodos disponíveis que podemos usar para medir seus valores.